No direito processual penal, os recursos constituem instrumentos jurídicos destinados a provocar o reexame das decisões judiciais, permitindo a correção de eventuais erros de fato ou de direito cometidos durante a atividade jurisdicional. Funcionando como expressão concreta das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo considerados mecanismos fundamentais para assegurar a legitimidade da prestação jurisdicional e a proteção dos direitos individuais frente ao poder punitivo estatal. Razão pela qual o sistema recursal penal brasileiro é estruturado a partir de princípios específicos, regras procedimentais próprias e modalidades recursais diversas, cada qual com hipóteses de cabimento, legitimidade, prazo, efeitos e processamento determinados pela legislação processual penal e pela interpretação doutrinária e jurisprudencial. Os princípios recursais representam a base teórica e normativa dos recursos penais, orientando sua interpretação e aplicação prática. Entre esses princípios destaca-se inicialmente o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual toda decisão judicial deve estar sujeita à revisão por órgão jurisdicional hierarquicamente superior, permitindo controle sobre a correção, legalidade e justiça das decisões proferidas em primeiro grau, ainda que não esteja expressamente previsto na Constituição Federal, sendo amplamente reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência e pelos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Outro princípio essencial é o princípio da taxatividade, segundo o qual somente existem os recursos expressamente previstos em lei, não sendo possível a criação de recursos por analogia, interpretação extensiva ou convenção entre as partes. O que decorre diretamente do princípio da legalidade processual e da necessidade de segurança jurídica no sistema recursal. Também merece destaque o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, segundo o qual para cada decisão judicial existe, em regra, apenas um recurso adequado previsto em lei, evitando multiplicidade recursal desnecessária e garantindo racionalidade ao procedimento processual, embora existam exceções admitidas pela jurisprudência em situações específicas, especialmente quando a decisão possui conteúdos distintos impugnáveis por recursos diferentes. O princípio da fungibilidade recursal igualmente possui grande relevância no processo penal, permitindo que um recurso interposto equivocadamente seja recebido como outro, desde que exista dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, evitando excessivo formalismo e privilegiando o acesso à justiça e a efetividade da defesa. Outro princípio importante é o da voluntariedade, segundo o qual os recursos dependem da iniciativa da parte interessada, não havendo recurso de ofício como regra geral no processo penal moderno, salvo hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei, sendo indispensável manifestação de inconformismo da parte para provocar a instância revisora. O princípio da dialeticidade determina que o recorrente apresente fundamentos específicos de fato e de direito capazes de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, não bastando mera manifestação genérica de inconformismo, exigindo-se argumentação apta a permitir o contraditório e o adequado exame da insurgência pelo tribunal. O princípio da proibição da reformatio in pejus estabelece que o réu não pode ter sua situação agravada quando apenas ele houver recorrido da decisão, impedindo que o tribunal aumente a pena ou piore as condições da condenação sem provocação da acusação, garantindo segurança ao exercício do direito de recorrer e estimulando a utilização legítima dos mecanismos recursais. Existe ainda a vedação da reformatio in pejus indireta, segundo a qual, anulada a decisão condenatória por recurso exclusivo da defesa, o novo julgamento não pode impor situação mais gravosa ao acusado. O princípio da complementariedade admite que determinados recursos possam ser complementados posteriormente em razão de circunstâncias supervenientes, como ocorre nos embargos de declaração em relação a omissões surgidas após a interposição de outro recurso. O princípio da consumação estabelece que, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, impedindo a prática de novo ato recursal pela mesma parte relativamente à mesma decisão, ressalvadas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência. O sistema recursal penal brasileiro prevê diversas espécies recursais, disciplinadas principalmente no Código de Processo Penal, na Constituição Federal e em legislação extravagante, destacando-se inicialmente o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal,
cabível contra decisões interlocutórias expressamente previstas em lei, possuindo hipóteses taxativas de cabimento, entre elas decisões que rejeitam denúncia ou queixa, concedem habeas corpus, pronunciam ou impronunciam o réu no procedimento do júri, decretam prescrição, concedem ou negam fiança, revogam prisão preventiva, denegam apelação, entre outras situações relevantes. Sendo interposto perante o juiz prolator da decisão no prazo de 5 dias, com possibilidade de juízo de retratação em algumas hipóteses, subindo posteriormente ao tribunal competente para julgamento. A apelação constitui o recurso mais amplo do processo penal, sendo cabível contra sentenças condenatórias ou absolutórias definitivas, bem como contra decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular. Possuindo previsão nos artigos 593 e seguintes do Código de Processo Penal. A apelação pode ser interposta tanto pela acusação quanto pela defesa, no prazo de 5 dias, permitindo ampla devolução da matéria impugnada ao tribunal, abrangendo questões de fato e de direito, podendo resultar na absolvição, condenação, anulação do processo, modificação da pena ou qualquer outra providência pertinente. No procedimento do tribunal do júri, a apelação possui hipóteses específicas, cabendo quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, erro ou injustiça na aplicação da pena ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Os embargos de declaração representam recurso destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente em decisão judicial, podendo ser opostos contra sentenças e acórdãos no prazo de 2 dias, interrompendo o prazo para interposição de outros recursos e constituindo importante mecanismo de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Embora tradicionalmente não possuam efeito modificativo, admite-se excepcionalmente efeito infringente quando a correção da omissão, contradição ou obscuridade implicar alteração do resultado do julgamento. Os embargos infringentes e de nulidade são recursos exclusivos da defesa previstos no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cabíveis quando houver julgamento não unânime desfavorável ao réu em segunda instância, permitindo o reexame da matéria objeto da divergência por colegiado ampliado, funcionando como importante garantia de proteção ao acusado diante de decisões colegiadas divididas. A carta testemunhável constitui recurso residual cabível contra a decisão que denega recurso ou obsta seu seguimento, permitindo provocar o tribunal para analisar a admissibilidade recursal indevidamente negada pelo juiz inferior. Embora tenha aplicação prática cada vez mais reduzida em razão da ampliação do uso do agravo em outras legislações processuais. O agravo em execução, previsto na Lei de Execução Penal, é cabível contra decisões proferidas pelo juiz da execução penal, abrangendo matérias relacionadas ao cumprimento da pena, progressão de regime, livramento condicional, remissão, detração, unificação de penas, regressão de regime e demais incidentes executórios, sendo processado conforme as regras do recurso em sentido estrito. No âmbito dos tribunais superiores destacam-se o recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, possui fundamento no artigo 105 da Constituição Federal e destina-se a uniformizar a interpretação da legislação federal infraconstitucional, sendo cabível quando decisão de tribunal contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência ou der interpretação divergente da atribuída por outro tribunal. Já o recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, possui previsão no artigo 102 da Constituição Federal, sendo cabível quando decisão judicial contrariar dispositivo da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Ambos exigem requisitos rigorosos de admissibilidade, incluindo o prequestionamento da matéria, demonstração da repercussão geral no caso do recurso extraordinário e observância das formalidades legais específicas. O habeas corpus, embora tecnicamente não seja considerado recurso pela maioria da doutrina, desempenha relevante função impugnativa no processo penal, destinando-se à proteção da liberdade de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder, podendo ser impetrado por qualquer pessoa em favor próprio ou de terceiro, independentemente de capacidade postulatória em situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.
A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação destinada a desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado quando houver erro judiciário, sendo cabível nas hipóteses de sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, condenação fundada em prova falsa.